O anime começa com um personagem chamado Bai, que é rotulado como o mais tolo perdedor de cabelos brancos na Terra e é a única pessoa neste reino que ainda está preso no nível 1, situação essa que perdura há mais de 3.000 anos. Bai, desesperado por um avanço neste mundo mágico, busca provar seu valor. Neste mundo, existem diferentes reinos, e vemos que Bai estava no reino da fundação estabelecida quando ainda era criança. 3.000 anos mais tarde, ocorre um ataque ao reino da Seita da Espada pelos Feras do Trovão, e um dos membros do clã acredita que pode derrotar todas as feras sozinho, como Naruto, mas acaba sendo brutalmente derrotado por um raio, resultando na morte instantânea de várias pessoas atingidas pelos relâmpagos. Neste momento, o líder da Seita da Espada, Yuni, aparece e confronta as feras com suas habilidades supremas. Ele pensava que poderia enfrentar todo o grupo de feras sozinho, mas perde a coragem ao ver a quantidade delas. Yuni percebe o quão poderosas são as feras após avaliar os danos causados e ordena que todos os seus homens ataquem, numa tentativa de proteger seu território. Enquanto isso, uma pessoa é vista assistindo e se divertindo com a luta de cima de uma árvore, exibindo um sorriso sarcástico. Em outro lugar, o perdedor Bai trabalha em seus poderes no reino de refinamento Kai, e demonstra uma força imensa que chega a alcançar o céu. No entanto, a manifestação de poder rapidamente diminui, de um enorme buraco no céu, despenca uma imensa onda de água. Após ficar sem fôlego e recuperar a respiração, Bai se irrita com os imortais, pois, apesar de 3.000 anos terem se passado, ele ainda não alcançou o reino de estabelecimento da fundação. Bai sai e ouve barulhos vindos do fundo do morro. Yuni percebe que eles não podem enfrentar todos os inimigos, então envia alguém para buscar Bai no Monte Sete Estrelas. No entanto, eles se encontram no meio do caminho, pois Bai usa um teleférico, já que não pode voar. Irritado ao ver Yuni voando, Bai pega sua espada e salta, deixando Yuni para trás. Quando todos já estão cansados de lutar, um apito faz as feras do trovão recuarem. Neste momento, um homem surge da fumaça e Yuni o reconhece como o supremo ancião da seita demoníaca, Hou Fufang. Ele revela que passou no teste de imortalidade e agora busca se aprimorar ainda mais. Portanto, ele desafia o mestre espadachim para uma batalha, mas Yuni recusa, pois Bai está focado em seu cultivo e retiro. Hou Fu revela como enviou as feras primeiro, o que enfurece Yuni e o leva a atacar, mas ele recua ao ver o grande poder do demônio demonstrado. Justo então, Bai faz um pouso épico, causando um dano severo ao terreno. O demônio não perde a chance de se exibir, fazendo Bai se sentir inseguro quanto a seus poderes. Ele se recusa a lutar, vendo que não há sentido, mas Bai fica perplexo ao ver que um demônio também está no grande reino, enquanto ele não está. No entanto, seus insultos enfurecem Hou Fu, levando-os a decidir lutar. Eles causam caos enquanto duelam, e, surpreendentemente, os ataques de Bai são tão rápidos que mandam Hou Fu para longe. Ele não é páreo para Bai, apesar de ter passado no teste da imortalidade. Yunzi desmaia ao ver o estrago causado principalmente por Bai, já que ele derrotou Hou Fu. No entanto, ao invés de ficar irritado, ele pede para ser treinado por Bai, mas é imediatamente rejeitado, já que Bai nem sequer consegue voar no reino de refinamento Kai e precisa tomar pílulas para prolongar sua vida. Hou Fu, contudo, revela a Bai que conhece o segredo para alcançar seu estabelecimento fundamental, o que intriga Bai, fazendo-o agarrar o braço de Hou Fu e convidá-lo a acompanhá-lo. Ele não sabe qual é o segredo, mas acabou de recebê-lo de alguém da seita abençoada, que lhe disse para entregá-lo a Bai. No entanto, Yunzi fica petrificado com o prejuízo e o custo dos reparos. Bai lança um olhar mortal a Hou Fu, que promete pagar em dobro por todos os danos. Somente então Yunzi concorda em traduzir o papel secreto para Bai. Quando ele está prestes a oferecer um tributo, é assustado por alguém, que se revela ser Zoin do reino de Hades, aparentemente um fantasma. Ele pede a Bai para desistir, já que já se passaram 3.000 anos, mas Bai está determinado, mesmo que tenha que tomar uma pílula a cada 50 anos para prolongar sua vida. O fantasma promete uma promoção se conseguir levar Bai para o mundo dos fantasmas. Ele desafia Bai que, se vencerem uma luta contra ele, o levará do mundo dos vivos. Yunzi é visto rezando, mas Bai lhe diz que é inútil, já que ele vem fazendo isso há 3.000 anos.
Então, ele entrega a Yunzi as ervas que ele pediu e depois manda ele consertar seu telhado, que foi danificado quando ele estava lutando com Zulang. Depois disso, ele o manda voar para fora do telhado e mostra suas habilidades de transformação para Yunzi, transformando-se em uma garota. Então, Yunzi vai buscar a erva Coração Celestial para Bai. Após um tempo, Bai vomita quando é deixado por uma espada voadora e fica ainda mais determinado a alcançar o nível de fundação para poder voar. Nesse momento, um grupo de homens fortes se esconde ao ver Bai se aproximando. Eles estão surpresos ao ver que ele não tem medo deles. Quando estão prestes a atacá-lo, são chutados e enviados para longe por um garoto. O garoto derrota todos eles, deixando-os extremamente feridos, e depois diz a Bai que está a caminho de matar demônios. Isso intriga Bai, então ele decide seguir o garoto. Mais tarde, eles acabam em uma caverna escura e assustadora, coberta de gosma verde. O demônio ataca o garoto, mas ele rapidamente desvia e o corta ao meio. No entanto, muitos deles emergem, dificultando a luta do garoto contra todos eles. Ele foge, matando o máximo que pode enquanto se dirige à entrada, onde é bloqueado por um demônio gigante. Quando estava prestes a ser dominado pelo demônio, alguém explode a cabeça do monstro. Acontece que foi Bai, que o cumprimenta alegremente. Depois disso, ele acaba com todos eles usando sua espada rapidamente. O garoto fica impressionado com isso, mas não mostra claramente. Ele parece irritado com os cultivadores e os culpa por arruinar o tribunal de Xangu e o reino. O garoto se apresenta como Tang Y e pede a Bai para acompanhá-lo ao reino para ajudar a matar demônios e salvar as pessoas, prometendo-lhe riqueza e fama, mas diz que só o convida para jantar. Tang constantemente impede Bai de comer, já que a comida pode estar enfeitiçada ou envenenada pelas bruxas que administram a casa dele. Nesse momento, uma mulher entra, cujo nome é Susan Gu. Ela é a líder da seita Blessed e a mesma mulher que entregou o segredo a Heng Fu para que ele o passasse para Bu, visando estabilizar a situação entre os dois. Sui menciona que não é a primeira vez que é acusada injustamente de estar envolvida com o ressurgimento dos demônios. Após a partida do garoto, Sui tenta falar com SP, mas ele está confuso e sai às pressas. Em uma mudança de cena, BA é informado de que todas as ervas foram vendidas e compradas por oficiais. Ele ouve dois oficiais comentando sobre o menino da família Livei, que é fraco. Justamente quando os oficiais estão saindo, uma criança se aproxima pedindo comida, sem que eles saibam que a criança é Bai, que se transformou. Preparações estão sendo feitas para a cerimônia de adoração no reino de Shanjushun. O grande mestre deste reino, Sema, está ao lado do rei, enquanto outro homem pinta sua imagem, que é no mínimo inapropriada. Enquanto o rei prova a vestimenta, Sema lhe diz que precisa ser alterada para ficar perfeita, então o rei ordena que mais trabalhadores sejam convocados do reino. Os dois trabalhadores partem preocupados e irritados com Sema, que está manipulando o rei. No entanto, eles param ao ver que a princesa mais velha, Tang Huvai, está em seu caminho. Em outro lugar, Spy está espionando o palácio e fica chocado ao ver a semelhança entre a princesa e o pequeno garoto que ele conheceu. A princesa está tentando convencer seu pai a não realizar a cerimônia de adoração, pois nunca termina bem, mas o rei, apaixonado por Su, diz à princesa para se casar com Sema, o que a deixa furiosa e aponta para ele como um cultivador com segundas intenções. Sema oferece a Huvai uma rosa, mas ela a joga fora, embora seu dedo seja picado, e ela despreza a ferida, fazendo com que seu sangue escorra. Após sua saída, ele extrai o sangue da rosa. À noite, Bai é visto fugindo dos guardas em sua verdadeira forma e entra nos túmulos imperiais. Lá, ele vasculha os túmulos e pega vários itens, como a pérola da noite. Ele então vê a espada bola de serpente, mas no momento em que a pega, é atacado por múltiplas flechas. Nesse momento, alguém o puxa para dentro de uma parede secreta, e quando ele olha para cima, vê o pequeno garoto de antes, Tang Y. Ambos ficam chocados ao se verem. Tang Y diz a Bai que os túmulos imperiais estão de alguma forma conectados com os recentes surgimentos de zumbis. Eles sobem as escadas até uma porta gigantesca e luxuosa. Ao abri-la, vem outro túmulo, que é o caixão do imperador fundador, mas a parte assustadora é que ele tem 100 anos e ainda está tão limpo.
Eles olham para baixo e veem padrões vermelhos se formando ao redor deles. Bai diz que é um Arei sedento por sangue e que é perigoso, então eles devem fugir, mas ele não ouve e tenta queimar o caixão, pois quer salvar seu reino. Tang Y confirma sua suspeita de que é realmente uma princesa, mas ela nega, dizendo que é homem. Ele a alimenta à força com a pérola da noite, que a coloca em um sono profundo. Em uma mudança de cena, eles estão de volta à casa de Lig, onde a princesa está amarrada e os outros dois discutem como quebrar o Arei. Ela está enlouquecendo. Ouvindo suas sugestões, ela finalmente se liberta e grita com eles por planejarem ferir seu pai. É revelado que ela é, de fato, a princesa e tem uma conversa com Sui. Sui revela uma cicatriz em suas costas, surpreendendo a princesa. Em uma mudança de cena, Sui chama Bai de volta e encontra a princesa chorando, mas ela concorda com o plano deles. No dia seguinte, Wei faz seu pai, que está chorando, prometer que não interferirá em sua escolha de casamento, ou ela fará Sui deixar o reino, ao que ele concorda felizmente. Vemos que Sui conta à princesa sua história de vida, explicando que ela é filha de um humano e de um rei monstro. Há milhares de anos, uma guerra entre humanos e monstros eclodiu, mas ela nasceu. Ele então tentou prejudicá-la, mesmo sendo sua filha, dizendo que ela não deveria ter nascido. Ele descontou sua ira sobre elas, e como resultado, sua mãe se sacrificou por Sui. Após isso, Sui foi a única de seus filhos que herdou completamente sua linhagem de sangue de monstro, razão pela qual o rei monstro a quer de volta no reino dos monstros. Em uma mudança de cena, as crianças estão alinhadas sobre caixões, entre elas está Bai, escondido em um disfarce perfeito. Assim que os guardas saem, ele se transforma em sua verdadeira forma e espalha um pó nas crianças para acordá-las. Enquanto isso, o povo do reino se reúne para a cerimônia de adoração, e Sema inicia a cerimônia com uma batida no chão, de onde surge uma escada, mas nada aparece, pois as crianças já se foram. Em vez disso, elas saem acordadas e começam a torcer pela noiva. Nesse momento, Sui aparece, causando confusão por toda parte. Ela então propõe ao rei e ordena estritamente ao grande mestre Sema que informe ao rei monstro que ela não está voltando. Bai se transforma na frente de todos, o que dá um choque em Sema. No entanto, ele voa e sua verdadeira face é revelada quando sua máscara cai. Ele se revela um monstro árvore que queria levar Sui de volta, mas ver Bai o enfureceu. O rei desmaia ao ver a cena se desenrolar. O grande mestre é na verdade Ku e tem uma figura semelhante à de uma aranha. A verdade é que Bai matou sua mãe, razão pela qual ele está zangado com ele e quer vingança. Wu continua a atacá-lo mesmo quando Sui interfere. Ambos se envolvem em uma luta feroz, mas o resultado é hilário, pois ele esculpe móveis dele e o transforma em uma cadeira. Ele então revela que o Arei sedento de sangue não vai parar. Justamente então, uma enorme rosa vermelha emerge do solo. Foi o sangue da princesa que ativou o Arei, o que significa que ela herdou a linhagem do sangue do dragão. O sangue se espalha por todo lugar, causando dor às pessoas e sugando seu sangue. A princesa é a única que pode quebrar o Arei, mas ela pode morrer no processo. Ela desce para interrompê-lo, mas encontra seu ancestral em pé em seu túmulo. Ela está irritada com ele e pergunta se ele causou o caos zumbi, ao qual ele concorda alegremente. Ela então corta sua mão com uma faca, fazendo sangue pingar, que ela usa para deter o Arei, mas o velho estúpido suga a energia dela, e a luz do Arei se apaga enquanto Bai pula para pegá-la. Justamente então, o homem exerce poder, pois a linhagem do sangue do dragão o levou ao reino da pílula dourada. O homem é lançado violentamente contra uma parede com apenas um golpe. Em seguida, é atirado para o céu e brutalmente chutado de volta ao solo. Ele é feroz e extremamente violento enquanto arremessa o homem para todos os lados, utilizando uma variedade de habilidades como a espada espacial e a formação. No final, acaba quebrando todos os ossos do corpo do homem e o joga de volta ao seu caixão. Em seguida, ele pega a mulher no estilo noiva, que lhe faz um sinal de positivo com o polegar, e a levanta enquanto Sui a cura. Ela diz para queimarem as tumbas imperiais, e com um simples aceno de um papel queimado, ele incendeia tudo. Surge um flashback de quando ele era criança, em ruínas cercadas por demônios mortos. Nesse momento, um homem desce do céu,
oferecendo sua mão e convidando-o a seguir o caminho da cultivação. No tempo presente, seu amigo fantasma, Ling, aparece e o culpa por não ter levado as almas. Depois disso, Ling salta para recolher as almas presas pela formação sanguínea. Sui chega e diz que Wei ficará bem graças ao seu sangue de bola de cobra. Descobre-se que Wei provou, mas não encontrou nada de especial. Sui conta a lenda de uma deusa e uma cobra imortal que se apaixonaram e tiveram uma filha, o que significa que o sangue de Wei é precioso e deve ser mantido em segredo, pois revelá-lo a colocaria em perigo. Wei então se questiona se Ba realmente possui tanto poder, já que está preso no reino inicial. Sui explica que Ba é único e, apesar de estar no reino inicial, é respeitado por cultivadores e demônios como o mestre da espada, mantendo a ordem. Se não fosse por ele, todo o reino estaria em caos. Em outro lugar, Langnin explica a Bu que ser reencarnado não é tão ruim e o incentiva a não resistir ao seu destino, mas ele pede uma extensão de sua vida, pois não está pronto para ser reencarnado e está perto de avançar para o próximo reino. Ling ri de como Ba vem dizendo isso há 3.000 anos e menciona que restam apenas 2 dias na extensão de vida de 10 dias, desaparecendo em um portal. De volta ao reino, o imperador expressa sua gratidão a Ba por sua ajuda e pede que ele cuide de sua filha. Ba tenta se esquivar, mas o imperador explica que ela apenas precisa de treinamento e seus filhos poderão proteger o reino por muito tempo. Wei aponta que ela precisa de treinamento, não de um marido. Ba explica que não pode, pois estará viajando muito, mas Wei diz que ela não será um problema. Ba ainda hesita, e Wei se pergunta se ele tem medo de ser superado por ela. A discussão é interrompida por um jantar de celebração, e os dois acabam na cama. Ba explica que ela provavelmente estará melhor sem ele, já que seu sangue pode torná-la um alvo enquanto viaja. Mais tarde, Ba luta contra um homem encapuzado, revelando-se Ling, que veio explicar que a extensão de vida de 10 dias de Ba terminou. Ba continua a implorar por uma extensão. Então, uma pérola é lançada em sua boca, prolongando sua vida por mais 4 anos e 355 dias, forçando Ling a partir. Foi graças a Sui, mas Ba reclama do gosto amargo do remédio. Sui fica chateada, mas Ba explica que o documento que Fen lhe deu já deve ter sido traduzido, deixando Ling se perguntando por que Sui ajuda tanto Ba. Ela aponta que Ling sempre o ajudou também. Em outro lugar, Wei implora a Yuni para que Ba a treine, mas ele explica que não toma essas decisões. Após ouvir como ela deseja proteger seu povo, ele concorda em ajudar a convencê-lo, mas explica que, por conta do treinamento atual de Ba, ninguém se atreve a incomodá-lo. Yuni então sugere que ainda há uma maneira de vê-lo, mencionando que recentemente foram atacados por bestas do trovão e que os reparos os deixaram com pouco dinheiro. Ela insinua que comprar algo para levá-lo a Ba ajudaria sua causa, então Wei concorda em enviar uma grande quantia no dia seguinte. Yandi alegremente lhe oferece uma carona até a montanha. Ao chegar, Ba se mostra irritado com a presença dos anciãos, exigindo que todos saiam, pois estavam ali apenas para ouvir fofocas. Wei explica que trouxeram presentes para ele, mas ele só se interessa pelo documento parcialmente traduzido que Yuni trouxe. Ba pede que ele saia, mas fica surpreso ao ver que ele deixou Wei lá naquela noite. Ba explica que os estudantes chegariam no dia seguinte para levá-la montanha abaixo, mas ela afirma que quer ficar e ser uma estudante. Ba então volta sua atenção para o documento, mas percebe que a tradução é tão difícil de entender quanto o original. No entanto, descobre-se que Wei tem experiência na interpretação de inscrições, e ele a pede para traduzir o resto. Ele é impaciente com ela, e ela diz que talvez devesse apenas voltar a ser uma princesa ídolo. Antes que ela possa sair, Ba a impede e concorda em torná-la sua estudante. Mais tarde, Ba cumprimenta Wei, a quem agora chama de sua preciosa estudante, enquanto ela traduz a escritura que contém o segredo para seu possível avanço. Ba traz sopa para ela, que derrama e a enfurece. Ele retorna momentos depois para descobrir que ela terminou a tradução, mas ele não consegue ler sua caligrafia. Ela explica que a escrita registra a existência de alguém referido como o imortal terreno, que é uma pessoa livre da vida e da morte, mas a escrita não diz nada sobre como Ba pode alcançar o próximo reino. Ele não acredita que seja só isso e assume que Wong Fu deve não ter copiado tudo na escritura de pedra.
Assim, ele decide que deve copiá-la ele mesmo e diz a Wei para se preparar para um treinamento externo. Eles aguardam a carona, e Fang chega explicando que veio imediatamente, sem nem trocar de roupa. Ele fica chocado ao ouvir que Bea quer ir a um lugar chamado Grande Desolação, pois ele acabou de vir de lá. O Ogungfu explica que não é idiota e tem certeza de que copiou a tablete de pedra exatamente, mas Bea o convence a ir, dizendo que pode encontrar um caminho para si mesmo alcançar um reino superior. Ele diz a Wei que será seu treinamento. Ela agora hesita, já que parece um lugar perigoso, mas Bea promete protegê-la. No entanto, a jornada é longa e eles encontram vários animais exóticos pelo caminho, entre eles um bastante feroz, mas o Ogungfu cuida dele facilmente, sem ser modesto sobre isso ou sobre como passou no teste dos imortais. Bea aponta que seu teste mortal foi menos severo, pois ele não fez muitas maldades, e aqueles que fizeram coisas piores têm testes mais difíceis, às vezes até resultando na morte pelos imortais. Finalmente, eles chegam ao local onde Fu acredita que a tablete estava, mas não encontram nada além de areia. Wei encontra um par de olhos adoráveis, mas Bea precisa salvá-la quando se revela ser um monstro feroz. Fu mata a criatura, mas pede que Bea role na areia, já que agora ele cheira mal. No entanto, Wei está ferida, e o sangue de sua ferida ativa um feitiço que revela a tablete de pedra. A tablete é muito maior do que Fu se lembrava, e Bea instrui Wei a começar a traduzi-la assim que ela toca na tablete, mas um terremoto ocorre e uma cidade inteira emerge do solo. O lugar é bastante assustador e pode-se ouvir pessoas, mas não vê-las. Wei menciona que a tablete falava sobre o imortal terreno ser habilidoso em magia espacial e eles assumem que as vozes podem ser de almas no reino de Hades. Wei se pergunta se viu algo sobre ter um avanço, mas ela não teve tempo de ler o resto da tablete enquanto avançam pela cidade. Um sino alto é ouvido e Fu aponta que sua energia espiritual está sendo drenada. Eles percebem que Bea acabou à frente deles e percebem que seu baixo nível de cultivação a atraiu para o sino. Ele tenta fazer Wei reunir sua energia espiritual, mas ela não consegue, e Bea decide contrapor o som com sua própria espada. Funciona, e ele diz a Fu para levá-la para longe do som do sino. Bea encontra uma tablete para que possa copiar a escritura. No início, é simples, mas a tablete começa a afundar mais rápido e Bea tem que se apressar. Ele consegue terminar, mas Wei perdeu a maior parte de sua energia espiritual e vemos um feitiço se ativar enquanto eles deixam a montanha de Bea. Fu e Oni verificam como Wei está se recuperando. Bea aparece para dizer que eles estão sendo muito barulhentos e que Wei se recuperará completamente, já que ele lhe deu parte de sua energia espiritual. Bea entrega a eles uma cópia da tablete de pedra e instrui que encontrem alguém para traduzi-la imediatamente. Em outro lugar, uma das orbes liberadas pelo feitiço na tablete de pedra atravessa algumas terras e entra em uma árvore. Um tempo depois, dois viajantes descobrem que a área onde a árvore estava agora tem um grande edifício no lugar, e uma olhada por dentro mostra uma pessoa misteriosa em um manto sentada em um trono. Bea e Wei estão treinando perto de uma cachoeira, onde ele demonstra sua energia espiritual, impressionando Wei à medida que a cachoeira aumenta sua velocidade e se torna mais intensa. Ele então enfatiza como a energia espiritual requer concentração, então Wei decide tentar, mas só consegue mover uma gota, o que faz Bea rir, mas ele assegura que também levou 3 dias para ele e que pode levar mais tempo para ela. No entanto, seus olhos quase saltam do crânio quando ele vê a intensidade da energia dela na cachoeira. Em algum lugar na seita de forjamento, um ancião entrega notícias ao líder da seita chamado Lion de que uma cidade misteriosa emergiu e eles foram chamados para apoio, pois cultivadores de todos os reinos estão desaparecendo quando a visitam. Em pouco tempo, Wei progride para o 7º nível do reino de refinamento Kai e pergunta a Bea se ela alcançará em breve o reino de estabelecimento de fundação. Justamente então, ela alcança o 8º nível, deixando Bea ainda mais ansioso. Quando ele termina de adorar, ela já está no 9º nível. Ele a pede para traduzir novamente. Enquanto isso, os soldados estão lutando e um ancião se preocupa que o poder deles tenha se tornado muito forte. O reforço de feras cai da cidade antiga, fazendo-os recuar. Nesse momento,
uma onda irradiando da cidade faz todos os soldados enlouquecerem, seus olhos ficam vermelhos e agora estão sob um feitiço enquanto se dirigem para a cidade, cantando para matar o imperador rei e reviver a dinastia Shen. Subitamente, milhares de flechas são disparadas em sua direção, então Ren cria uma barreira. Contudo, Ren foi capturado e seu corpo foi tomado como refém pela força maligna na capa. Em outro lugar, Ba reclama de como Wei alcançou o reino de estabelecimento de fundação em 3 dias, enquanto ele tenta há 3.000 anos. Wei lhe diz que aqueles que falharam em se tornar imortais após avançarem pelo grande reino agora são imortais na Terra e estão controlando a mente dos cultivadores. Wei o informa que o sangue da esfera do dragão pode ativar a cidade antiga, o que significa que eles podem ter ativado os imortais terrenos no dia da cerimônia de adoração. Então, eles descem a colina para encontrar líderes de várias seitas cujas tropas também desapareceram. Alguém da seita dos demônios mostra onde a cidade antiga está no mapa. Lion está abalado por causa de Ren, então eles tentam confortá-lo. Eles discutem estratégias e Ba os ouve. Ele diz que a cidade muda de localizações frequentemente. Naquele momento, Lion implora a Ba para ajudar seu irmão mais velho, Ren, pois ele sente que Ren está sofrendo. No entanto, Wei descobre que a cidade está no meio de uma formação usando um feitiço. Eles finalmente conseguem localizá-la. Todos chegam à cidade, incluindo mestres e estudantes de várias seitas demoníacas que estão esperando por Ba, pois ele entrou na cidade. Lion também se preocupa se conseguirá tirar seu irmão de lá, mas a Gao Fu assegura que tem força abrangente. Contudo, Sui e seu estudante zombam dele por mentir e por ter deixado Ba vencê-lo. A estudante de Gao Fu fica irritada com ele por não tê-la apresentado a Ba, então ela pergunta a Wei se ele aceitaria, mas seu mestre fica chateado ao ouvir isso. Em uma mudança de cena, Ba é visto caminhando na cidade, que está estranhamente quieta. Justo quando ele anda, soldados loucos emergem do solo e o atacam. Eles são os discípulos ambulantes. Ba tenta combatê-los, mas são muitos e ele sabe que eles não podem ser salvos. Com um salto, ele os transforma todos em pó e ossos. Vemos que Ren está pendurado de cabeça para baixo e fica feliz em ouvir alguém vir resgatá-lo, mas sua consciência é suprimida pela força maligna que o dominou. Ba luta para abrir caminho e mata todos eles, mas se vira para olhá-los pela última vez e presta respeito a eles. Ele então bate sua espada no chão para impedir que as ondas o machuquem, mas Ren pede para que ele se afaste, o que indica que está consciente. Ba o resgata, aproveitando a chance de ele ainda poder se recuperar. A maldade no corpo de Ren ataca Ba, que consegue desviar com sucesso, mas então Ren começa a flutuar no ar, impressionado com um cultivador tão forte como Ba. Ele revida e devolve os ataques, pedindo que ele deixe seu corpo. A cidade começa a retornar ao solo, mas Ba lança sua espada contra ela e consegue sair e escapar. Ui se aproxima dele e o esbofeteia, surpreendendo a todos. Ela confirma que ele não está sendo controlado por um espírito invasor. Ele se vira para dizer a Lion que não queria machucar Ren, então não podia salvá-lo à força. Isso entristece Lion, mas ele é consolado por Yuan Fu. Ba pergunta a Lion se alguém conseguiu escapar da cidade e é informado sobre o ancião Li. Em uma mudança de cena, vemos Ren implorando ao monstro que o mate, enquanto está amarrado, mas o monstro de capa revela seu plano de atrair cultivadores fortes machucando Ren para que mais pessoas venham resgatá-lo. Depois disso, eles acabarão se tornando marionetes da dinastia Shen. O homem malvado fica irritado ao ouvir que não pode derrotar Ba e então esfaqueia Ren, mas Lion também sente a dor ao mesmo tempo. Ele então visita o ancião que finge estar doente. Ele pergunta se ele se lembra de algo, mas ele apenas começa a se desculpar. Justo então, Ui e o estudante de Wong Fu entram e oferecem a ele sopa de Jinan, mas ele recusa. No entanto, eles o alimentam à força com ela, já que é na verdade uma poção que o ajudará a lembrar de tudo. Ku então pergunta a Lion como ele sabia que este homem era falso. Justo então, Lion se transforma em Ba e diz que ele esqueceu. Lion gagueja. Eles começam a interrogá-lo e o homem revela ser um imortal da Terra, o que os choca. Ele então começa a contar a verdade sobre como o príncipe capturou Han e seus planos para matar o imperador e reviver a dinastia Shan.
Enquanto isso, a caveira zomba da maldade na capa e o critica por todas as coisas ruins que fez, já que todos são apenas fantasmas. É revelado que a cidade antiga tem um exército de esqueletos sob o controle do príncipe. É revelado que a cidade antiga é uma mansão feita pelo imortal da sabedoria, que na verdade é a caveira. Em uma mudança de cena, B e as duas garotas terminam de interrogar o falso ancião. Ele chama por Ling, que aparece do nada, assustando-o e ela até questiona sua capacidade, já que tantos espíritos malignos estão vagando. Ele diz a B para mantê-la sob controle, então ele tenta acalmá-la. Ling suga a alma do homem, mas a alma tenta fugir. No entanto, é logo capturada por seu saco. Ele então entrega a B um pergaminho que é uma formação de contra-ataque contra a habilidade espacial. Mais tarde, B convoca todas as seitas, incluindo a Liga da Justiça dos Cultivadores e a Seita dos Demônios, e pede a cooperação deles para lutarem juntos. A cidade só aparece a cada 3 dias, então eles precisam elaborar um plano rapidamente. Ele distribui a formação de contra-ataque para todos e então planejam encontrar a localização da cidade com a ajuda da espada de BA, mas Gaofu o irrita dizendo que sua espada não pode voar, então B o espanca dizendo que pode sentir sua energia. Todos se perguntam onde está Lion, quando de repente uma grande figura vestida de guerreiro emerge da fumaça e pede a B que o deixe salvar seu irmão mais velho. A grande figura é Lion. B vai pela cidade colocando cartazes para impedir que as pessoas saiam, pois serão mortas, já que monstros assombrarão hoje. Desta vez, a cidade antiga aparecerá no reino de Shanjushun, o que realmente preocupa a princesa. Justo então, a cidade aparece, mas todas as seitas e seus cultivadores mais fortes estão em guarda e prontos para atacar. Os líderes das seitas instruem seus alunos a configurar o array de batalha. Sui e sua seita usam música como sua forma de poder, enquanto outros seguem medidas semelhantes, cada um específico para sua seita. Enquanto isso, Ren, sentado em um trono, irritado com a emboscada, lança uma chama vermelha que logo começa a infiltrar o reino. Os soldados esqueleto emergem do líquido e se espalham, então Yunzi comanda todos a atacar e eles seguem suas ordens imediatamente. Um exército inteiro de cultivadores começa a matar cada soldado esqueleto em seu caminho. O comando de Sui para congelar faz com que esses esqueletos parem, facilitando para os outros matá-los. As almas malignas então começam a voar, mas são logo derrotadas, e B e Ui assistem do chão, esperando pelo príncipe, mas ele é muito composto, então ele a envia para ajudá-los. Ela então pula em sua espada e voa para longe. Lo aparece em seu traje gigante, mas B o impede de subir, vendo tantos de seu exército mortos. O príncipe e Ren finalmente enfurecidos decidem sair. Os cultivadores sofrem um grande golpe quando ele os agarra e mata. Todos se dispersam e saem para ajudar outras seitas por ordem de Yun, enquanto ele decide enfrentar Ren sozinho. Justo quando o príncipe está prestes a atacar Yun, ele é interrompido por Lion e leva um grande golpe, mas se levanta e começa a se machucar, pois sabe que isso também está machucando Lion. Os dois irmãos se engajam em uma batalha, atacando um ao outro e recebendo golpes. Ren até tenta enganá-lo, mas Lion não cai nisso e continua a lutar. As garotas informam B de que tudo está preparado. Ele pula na espada de Ui e ordena que preparem o array. Lion fica chocado ao ver o corpo de Ren dividido ao meio, mas era apenas uma ilusão. Ren quebra sua armadura e o agarra pelo pescoço, com os pés no ar. Lion tenta convencê-lo a abandonar sua ganância por poder, mas ele não cede, então Lion faz o impensável ao perfurar o peito de Ren com sua espada, fazendo sua alma podre sair. Ren então se despede de Lion e pede para ele manter sua essência. Lion se levanta para lutar quando o príncipe coloca sua armadura. No entanto, o príncipe é jogado contra a parede por uma força, ele se vira para ver que é B e Ui voando em sua espada. B fala tanto que ela o joga de sua espada enquanto ele se levanta para falar com Lion, ele desvia de um ataque do príncipe com destreza. B o surpreende perguntando sobre o imortal da sabedoria, ele desvia de cada ataque com precisão e então usa sua energia para atacá-lo, mas B consistentemente quebra sua armadura em pedaços. O príncipe luta para contra-atacar, sua espada quebra, então ele usa a que estava cravada no peito de Ren. O príncipe descobre a formação de contra-ataque espacial que o impede de teleportar. Nesse momento,
B intervém e o arremessa com seu ataque, quebrando a armadura mais uma vez, fazendo com que o príncipe saia. É revelado que a verdadeira mansão do Imortal da Sabedoria está em outro lugar, e o portal para ela acaba de se abrir. Então, ele desafia B, dizendo que o espera lá. Todos olham para o portal, aterrorizados. Logo então, B instrui Uni a verificá-lo, mas ele se recusa a ir. Em vez disso, o general Jian se voluntaria, mas logo é atingido por um raio e é enviado para se curar. Nesse momento, eles são informados de que o dono desta mansão é imortal, podendo até reencarnar os mortos e reverter o tempo e o espaço. B ordena que todos se reúnam na seita da espada Qingin para implantar contramedidas, enquanto ele fica e avalia a cidade antiga com seu velho amigo. Enquanto isso, a caveira lembra ao príncipe que, na realidade, é sua mansão, que o príncipe ocupou. Em uma mudança de cena, B vai até Ling, que está supervisionando todas as almas da batalha indo para o pós-vida e sendo enviadas para o inferno. Ele sabe por que B está lá. Ele faz a mesma pergunta pela milionésima vez, se o Imortal da Sabedoria pode ajudá-lo a alcançar o reino de estabelecimento da Fundação, mas Ling se recusa a contar qualquer coisa devido a uma política de confidencialidade. B continua a implorar e lembra a Ling todos os favores que fez por ele. Ling aponta para o vórtice espacial, pois ele contém a resposta para sua pergunta, mas isso deixa B irritado, pois ele lembra que não pode entrar devido ao ataque de trovão. No entanto, Ling revela que isso pode não afetar cultivadores de seu nível e logo desaparece, ignorando B. Ele e o então retornam à seita da espada Qingin, onde todos estão reunidos e são informados sobre a mansão. Todos os cultivadores pedem a B para entrar na mansão e matar o príncipe. Ele elogia Yuan por sua eloquência, mas descobre que eles são motivados pelos tesouros escondidos da mansão. B os lembra que não podem simplesmente subir. Ao ouvir isso, todos ficam desapontados. Ele deixa todos chocados ao revelar seu plano de explorar a mansão amanhã. Eles o lembram do ataque de trovão, mas ele ainda quer tentar. Justo então, Sui entra revelando que alguns cultivadores invadiram a mansão na noite passada. Um cultivador individual enganou os alunos de Sui e conseguiu invadir, custando a vida de outros cultivadores, pois foi movido pela oportunidade de se tornar um imortal. É então confirmado que o ataque de trovão não afetará aqueles do reino da alma de Net. Yuni se levanta e pede a todos que se apressem, pois ele está preocupado que a coleção de girassóis possa ser levada por outros cultivadores. B lança a ele um olhar irritado, fazendo-o sentir-se envergonhado. Então, decide-se que a seita enviará discípulos do reino de estabelecimento da fundação. Wei diz a Ba que irá com ele mais tarde. Ba está desesperadamente orando quando Wei o interrompe e pergunta por que ele não a deixa ir. Ele a lembra que foi o sangue dela que ativou a mansão em primeiro lugar, então não é seguro para ela ir, mas ela ainda o implora para ir e ele não pode deixar de apreciar sua paixão. Então ele permite que ela vá e diz a ela que não encontrará uma segunda discípula com seu sangue. Ele então lhe entrega 3 varas de bambu infundidas com a energia de sua espada em caso de emergência. Ela fica comovida com seu cuidado por ela e eles estavam tendo um momento, mas então são interrompidos por Gino, que lhe trouxe chá e lanches. Gino informa que o acompanhará à mansão e que não precisa da permissão de seu mestre. Wei então a leva embora para que ela pare de incomodá-lo. Vemos que o cultivador de antes é capturado na mansão, enquanto a caveira zomba do príncipe por ser fraco e desesperado pelo corpo de B. Assim, ele decide usar a ilusão dos 8 sofrimentos da vida para derrotar B quando ele chegar. Enquanto se preparam para entrar, o vórtice espacial ataca os cultivadores e os joga de volta ao solo. Nesse momento, uma fumaça em forma de caveira diz a B para parar de jogar truques e entrar. Então ele finalmente sobe à mansão. B está irritado com o Anfu por enviar 4 mulheres em vez de homens fortes, embora lhe seja assegurado que elas são discípulas igualmente poderosas e Gino é a melhor entre elas na seita demoníaca. Gino age de maneira toda espevitada perto de B. Ele se sente impotente, já que a seita de Sui só tem mulheres, mas ela também está enviando sua melhor discípula. Sui pergunta se ele está preocupado que sua discípula o processe. Então, a discípula de Zhang avança e diz a ele para tratá-la como um homem, mas isso parece impossível. Ele dá a todos um tempo com seus mestres para se despedirem.
Então as 4 mulheres se preparam para entrar na mansão. Wei diz a B para subir em sua espada voadora, mas ele se recusa e ordena estritamente que elas vão primeiro, pois tem outro modo de entrar na mansão. Ele então pede um favor a Sui, então ela toca seu instrumento, que cria ondas e permite que ele caminhe pelo céu. A música dela se intensifica, empurrando-o para dentro, e as garotas o seguem. O príncipe vê que eles chegaram e lhes dá um pequeno presente. De repente, as memórias de alguém começam a se desenrolar diante deles, mas B instrui todos a ignorarem e olharem para frente. Depois disso, eles passam por outra abertura onde a paisagem é completamente diferente. B está prestes a cair, mas Dino logo alcança e todos pousam em segurança. Então lê a inscrição na pedra que declara os 8 sofrimentos da vida. Logo então, um portal chamado Primeiro Sofrimento da Vida, o Nascimento, se abre e todos entram. Assim que saem, veem um jardim com flores cor-de-rosa ao redor, com nuvens em forma de coração e pássaros nas árvores. Todas as garotas são cativadas pela beleza, mas B percebe que algo está errado, então ele as pede para pararem de respirar o ar, pois é alucinógeno. Mas é tarde demais. Ele se vira para ver todas as garotas apaixonadas por ele, implorando para que ele seja o namorado delas. Então as garotas começam a lutar entre si, sendo a vencedora que se casará com B. Elas ficam competitivas e desesperadas por ele, mas ele constantemente as lembra de aspirar a fumaça. No entanto, elas não prestam atenção ao que ele diz. Enquanto isso, o príncipe se diverte com o espetáculo de seu trono. B grita para que elas o soltem ou ele as punirá. Então, com uma respiração profunda, ele suga o alucinógeno, quebrando a ilusão delas junto com a ilusão do jardim. Após se libertarem, elas ainda estão preocupadas com ele e perguntam se ele está bem, mas ele apenas solta um peido em seus rostos, expelindo a fumaça que havia inalado, fazendo com que todas elas tapem seus narizes com nojo. Ele então explica que liberar dessa maneira garantirá que ele ficará bem. Depois disso, todos começam a procurar uma saída, mas de repente as paredes começam a fechar sobre eles. É o portão do nascimento que está os aprisionando juntos, mas B não é facilmente enganado, então ele lança sua espada para cima, fazendo com que as paredes parem. Eles são então sugados para o céu, fazendo com que o príncipe fique irritado à medida que eles passam por essa etapa. Ele então os joga no próximo desafio, girando um botão dourado em seu trono. Após aterrissarem, enquanto B se pergunta para onde foram teleportados, ele se aproxima para ler a inscrição na pedra. Ela diz que todos envelhecerão, daí a ilusão do envelhecimento. Ele instrui as garotas a não irem a lugar algum, mas, mais uma vez, ele é tarde demais, pois ao se virar, vê que todas se transformaram em velhas avós, o que o faz perceber que esta mansão tem o poder de manipular o tempo. É mostrado que, enquanto B estava lendo a inscrição na pedra, o príncipe lançou um feitiço sobre as garotas, transformando-as em idosas, pois ele estava observando cada movimento delas. Inicialmente, todas pensam que é algum tipo de luz que melhorou seus humores, mas então as garotas começam a zombar e rir umas das outras. No entanto, a realidade logo se impõe, pois todas começam a chorar, e B tapa seus ouvidos. Wei está ainda mais chateada, pois agora está mais velha que seu pai. Soai se aproxima para consolá-la e diz que seu tipo de corpo é melhor que o do pai dela, enquanto a discípula de Sui chora olhando em seu espelho de mão e depois aplica uma quantidade excessiva de pó, tentando desesperadamente cobrir suas rugas. B então prossegue para consolar Gino, que chora por não se casar em breve, dizendo-lhe que ela sempre pode se casar com um homem idoso. Além disso, a garota da seita da coragem luta para pegar sua arma e, como resultado, machuca sua cintura. Nesse momento, todas elas ficam irritadas com ele, assustando-o. Enquanto isso, o príncipe se diverte vendo todas elas chorando e assustadas. Ele então gira seu botão dourado novamente, o que faz com que a luz passe das garotas para B, e Wei o avisa sobre a luz, pois foi isso que as envelheceu. Mas é tarde demais, e B está exatamente embaixo da luz. No entanto, isso não tem efeito sobre ele, ao invés disso, apenas o aquece. Ver isso deixa as garotas enlouquecidas, e até o príncipe está ultrajado, pois o imortal da sabedoria lhe diz que as 8 ilusões não funcionarão em B e que para obter seu corpo ele deve lutar diretamente com ele.
Irritado com sua resposta, ele joga a caveira na parede, fazendo-a quebrar. Enquanto isso, as garotas estão cansadas de simplesmente caminhar devido à velhice. Outras estão perto de desistir. Ian rasteja em direção à saída, mas logo adormece. Mas quando B olha para trás, ele vê que todas elas caíram no sono. Sem escolha, ele então carrega todos os 4 nas costas e segue em direção à saída. Eles continuam tagarelando e provocando, mas ele ainda consegue levá-los para o próximo lugar. Ele chuta a porta aberta e todos tropeçam. Logo, todos voltam a ser jovens e velhos e estão muito felizes com isso. Então, todos olham ao redor e veem que entraram em outro lugar bonito, com flores e borboletas ao redor. No entanto, Sexta os alerta imediatamente para se reunirem e se protegerem com sua energia espiritual. Eles seguem suas ordens e leem a escrita na pedra, que diz que estão na dor da doença. Eles caminham em alerta máximo, cuidadosos para não respirar, mas logo percebem que as flores estão absorvendo sua energia espiritual. Cada garota fica doente com uma doença diferente, uma por uma. Então, Bai cria uma barreira ao redor delas para dar-lhes tempo para restaurar sua energia espiritual, enquanto ele vai cortar todas as flores venenosas no jardim. No entanto, as flores voltam a florescer depois de serem cortadas, fazendo a barreira se quebrar. Bai cria novamente a barreira e lança sua espada para cortar as flores novamente, mas então ele irradia uma enorme quantidade de energia espiritual, fazendo com que as flores fiquem tão cheias a ponto de explodirem. Todos então se levantam para sair da ilusão, mas quando Vei pergunta sobre seu nível no reino de refinamento de Kai, é revelado que ele está no nível 66,6, o que os choca. O príncipe está furioso por vê-los passar novamente. Ele não consegue ver através, pois é revelado que o sábio mortal apenas criou a entrada e a saída e sugeriu que ele deveria entrar para ver por si mesmo. Enquanto isso, B e as garotas estão mais uma vez em outro lugar vibrante, mas desta vez estão cercados por mentiras de aranha, que significam morte. Um flashback mostra que eles sabiam antes de entrar que era a dor da morte que encontrariam a seguir. Enquanto conversam, B diz a eles que é o portão para o reino de Hades. No presente, ele está esperando perto do rio quando vê um barco se aproximando deles. É ninguém menos que L.Y. Ele sugere então a SP que fique aqui para sempre, já que entrou sozinho, mas ele se recusa novamente e todos sobem no barco. Todos alcançam a ponte do esquecimento, onde uma jovem bonita pode ser vista alimentando uma criança. A criança então sobe na ponte. Yuni pergunta sobre a bebida e é revelado que é uma sopa especial feita de lágrimas da vida toda, que os ajudará a esquecer as memórias do passado. As garotas recebem a mesma sopa feita de lágrimas não importantes e a engolem rapidamente. Enquanto isso, Bai está preocupado com o fato de ter recebido uma banheira de lágrimas e implora Mang para reduzir a quantidade, mas ela diz que só lhe deu uma quando havia tantas banheiras cheias. As garotas dão uma olhada dentro da banheira dele e riem das diferentes memórias mostradas. Nesse momento, Bai pula na tampa de sua banheira para evitar mais constrangimentos e as instiga a atravessar a ponte, pois ele logo as seguirá. Então ele mergulha o rosto em sua banheira e começa a beber agressivamente enquanto atravessa a ponte. As garotas sentem pena dele e realmente esperam que ele alcance o reino de estabelecimento de fundações. Enquanto isso, o príncipe está andando de um lado para o outro esperando por eles, e o sábio mortal continua a derrubá-los com sua sabedoria e pede a ele que tenha paciência. Em uma mudança de cena, vemos que Ba está inchado no barco devido às lágrimas excessivas que ele bebeu. Então eles exploram o reino de Hades, até mesmo conhecem Yama, o líder, e Ba também joga um jogo com ele. Nesse momento, o príncipe finalmente consegue vê-los sair do reino de Hades e está furioso por ver que eles saíram tão rapidamente. Bai então pega todos os itens das garotas que pegaram do reino e devolve a Ling, dizendo-lhe para agradecer a Yama. O crânio diz ao príncipe que nem mesmo Yama pode forçar Bai a ficar se ele não quiser. Enquanto isso, B repreende as garotas por pegarem coisas dos fantasmas ao ouvirem a conversa delas. O príncipe, mais uma vez, lança o sábio imortal e gira agressivamente seu botão dourado para tornar as ilusões seguintes ainda mais difíceis para Bai. Enquanto isso, as garotas estão reclamando com Bu sobre devolverem seus presentes, mas ignorando seus pedidos, ele diz para elas prestarem atenção,
pois estão em um novo lugar que parece uma galáxia coberta de estrelas. Um objeto cristalino se vira para Bai e lê que estão na 7ª página da dor, que é a dor da obsessão. Isso confunde Bai, pois eles pularam subitamente para a 7ª dor. Nesse momento, o objeto começa a girar, fazendo Bai perceber que todas as dores estão se misturando, que são ódio, desejo e obsessão. Isso significa que o imortal da Terra está ficando desesperado. Justo quando Bai se vira, ele vê que todas as garotas desapareceram e as chamam uma por uma, mas não recebe resposta. De repente, outro objeto cristalino mostra a ele uma visão de seu mestre, que está zombando dele por não ter alcançado o reino de estabelecimento de fundações. Em seguida, são mostradas memórias de sua vida, até mesmo aquelas que ele não se lembra, como seus pais o abandonando quando era bebê porque não podiam cuidar dele. Então ele se vira para ver o livro de estabelecimento de fundações, o que finalmente causa uma reação nele e o choca. Em outro lugar, Wei também vê memórias de sua vida, onde vê seu pai duvidando de suas habilidades e não a vendo como alguém adequado. Isso faz Wei chorar, pois ela está machucada por essas memórias. Todas as memórias das outras garotas estão mostrando suas fraquezas, tentando brincar com suas emoções e manipulá-las contra seus entes queridos, mas todas são espertas demais para serem enganadas tão facilmente. Com um movimento rápido, elas quebram todas essas memórias de cristal com um sorriso no rosto. Vê então diz que seu mestre nem mesmo pôde derrotá-lo quando ele se tornou um imortal. Ele nunca o subestimaria. Vê também foi muito tentado pelo livro, mas sabia que era um truque, então também o quebrou. Da mesma forma, Yun sabe que seu mestre Zhang não é tão limitado e é como um pai para ela. E assim, ela também se liberta, sabendo que seu pai a ama e que todos os outros também a amam. Bai olha para elas com orgulho, mas justo então ele para a espada de Gino, pois ela quebra sua ilusão muito rapidamente sem vê-lo do outro lado. Ela imediatamente fica corada quando ele pergunta quem irá se casar com ela mais uma vez pela milionésima vez. O príncipe está enfurecido ao ver que nenhuma delas foi enganada, pois ele se culpa por tê-las subestimado. Mas aparentemente, é apenas o começo. De repente, os fragmentos começam a se acumular para se transformar em uma cobra, e Bai avisa a todos para terem cuidado, pois percebe que o príncipe não pode nos enganar, então agora ele recorreu a ataques físicos. Nesse momento, a cobra voa ao redor deles e para bem na frente deles. Ele os encara e finalmente abre a boca para disparar fragmentos contra eles, mas Bai age rapidamente e lança uma barreira ao redor deles para evitar que sejam perfurados. Então, ele rapidamente usa seus truques para mover a esfera da barreira ao redor, o que faz a cobra segui-los. No entanto, os fragmentos disparados são tão afiados que causam rachaduras na esfera, quase a quebrando. Ao ver a situação piorar, Bai entrega a todas as garotas tiras de bambu e as instrui a correr em 5 direções diferentes e a usar essas tiras de bambu como defesa quando a cobra estender a língua, enquanto ele a matará. Assim, elas seguem suas ordens enquanto ele conta até 3 e todas correm em direções diferentes, quebrando a barreira. Isso confunde a cobra, então ela decide focar em Wei e correr atrás dela, mas ela usa a tira de bambu no momento certo e cria uma barreira ao redor dela. Vendo isso como uma oportunidade, Bai decide distrair a cobra com alguns movimentos rápidos. Ele corta o corpo da cobra em múltiplas partes e com um último golpe na cabeça da cobra, que faz com que ela exploda em milhões de pedaços. Enquanto Bai se estabiliza enquanto os fragmentos caem ao redor dele, uma pedra brilhante amarela cai ao lado dele, então ele a pega para examiná-la e descobre que é uma pedra da lua. Nesse momento, as garotas se reúnem ao redor de Bai, mas seu lado egoísta aparece e ele diz às garotas para convocarem mais demônios internos para que ele possa obter mais pedras da lua. As garotas apenas o olham com decepção. Vemos que o sábio imortal está extremamente feliz com o mestre da espada, já que ele não está seguindo as regras e está dando dor de cabeça ao príncipe fantasma, então o príncipe diz para ele calar a boca. Vemos que, na verdade, Bai conseguiu convencer as garotas a convocarem seus demônios internos, o que levou a ele coletar 1.100 gemas até agora. Enquanto as garotas estão sentadas em círculo, ele até orou pelo ódio dela, o que fez uma gema de qualidade muito boa, mas ele ainda não está satisfeito e pede a elas para convocarem ainda mais demônios. Ao ouvir isso, Wei fica furiosa, pois até pensou em trair aos 10 anos.
Todas as garotas parecem em grande angústia, até Jota ficou sem ódio e se agarra a Bu para abraçá-la, pois está sofrendo da dor da obsessão, mas ele tenta sacudi-la de sua perna. Nesse momento, a voz furiosa de Yu os interrompe quando ela grita seu desejo de ficar em primeiro lugar, e isso convoca outra cobra. Ao ver isso, Bea fica feliz e a mata. Mayol diz a Wei para falar com ele e fazê-lo parar, pois eles têm convocado demônios há alguns dias e já coletaram gemas suficientes para construir alguns setores a mais, mas Wei diz que não pode ajudar, pois a ganância é a cultura da seita da espada do rei. Nesse momento, Gino convoca outra cobra enquanto sonha com Bai. Wei entra para salvá-la, mas é arranhada pela cobra e sangra. No entanto, Yuni acaba com a cobra cortando sua cabeça, e Gino pede desculpas a Wei, mas eles são interrompidos por Yun, pois ela se pergunta por que a cobra não se transformou em uma gema. Nesse momento, a cabeça da cobra ganha vida e lambe o sangue, fazendo com que seu corpo se regenere. A cobra cresce ainda mais em tamanho e, desta vez, até suas mãos aparecem, assustando as garotas. Mas então Wei percebe que talvez seja seu sangue de Dragon Ball que deu tanto poder à cobra. Nesse momento, ela começa a disparar fragmentos contra eles, mas todos são salvos quando Bai intervém. Ele então se volta para questionar quem escondeu seu ódio, e todos apontam para Jinao, mas ela se agarra a Wei. No entanto, ele percebe uma contusão em seu braço, e suas suspeitas são confirmadas de que foi o sangue dela que fez a cobra crescer tanto. Ele diz às garotas para proteger Wei enquanto ele mata a cobra. Então, ele sobe no corpo da cobra, causando cortes por toda a parte e finalmente esfaqueando sua cabeça com sua espada. Ele segura firme enquanto a cabeça explode, deixando para trás milhares de gemas. Depois de matá-la, ele diz a Wei para se bandagear e lhe dá uma gema de armazenamento de imagens para capturar todo o espaço para que possa ser estudado posteriormente por Yushuan. Bai então repreende as garotas por não serem capazes de matar uma cobra como essa, então ele diz a elas para convocarem mais e elas treinarão para matá-las, pois seu treinamento de demônios começa agora. Enquanto isso, o príncipe tem observado o tempo todo e agora está intrigado com Wei, pois suspeita que ela seja descendente da linhagem do Dragon Ball. Ele então diz para si mesmo que ela morrerá aqui hoje. O sábio imortal está agora preocupado por causa de sua presença de volta na Casa do Prazer. Su está atendendo a um Ung Fu muito estressado, que está preocupado porque passaram meses desde que eles entraram e se pergunta se estão brincando lá dentro, já que Bea é poderoso o suficiente para matar um imortal da Terra em minutos. É preocupante que eles ainda não tenham voltado. Ele questiona a capacidade de Bea de proteger os discípulos, mas Sui o assegura de que ele pode proteger dezenas de milhares de pessoas. Fu adormece enquanto se preocupa com Gino morrendo naquela mansão. Nesse momento, uma garota sai da fumaça e informa a Sui que seu pai, o Rei Monstro, está morto. De volta à mansão, as garotas ainda estão lutando contra a cobra. A Fia enreda enquanto Miao toca seu instrumento para atacar e a estrangula com as cordas. Nesse momento, a Fia a esfaqueia, e isso enfurece a cobra, então ela abre a boca para atacar. Jinao avança e amarra ainda mais com suas cordas. Ela desfere o golpe final, e mais gemas são deixadas para trás quando a serpente explode. Todos estão orgulhosos por trabalharem juntos para eliminá-la, e se aproxima de Bai, pedindo-lhe para também permitir que ela mate as serpentes, mas ele a envia de volta para explorar. Nesse momento, ele convoca outra grande serpente, para a decepção de todos, pois estão exaustos. Ele nomeia essa serpente como seu primeiro amor fracassado. Enquanto a serpente emerge, as meninas a encaram em choque, pois é enorme. O príncipe percebe que não tem escolha a não ser lutar pessoalmente, já que Bai não permitirá que eles lutem. Ele deixa para trás a capa enquanto sua alma vermelha e apodrecida entra no portal. Nesse momento, o imortal da sabedoria diz que está esperando por Bai chegar. Quando as meninas terminam de matar a serpente, elas imploram para Bai finalmente partir, pois ele já coletou gemas suficientes e Wei também terminou de gravar. Mas, de repente, o imortal da terra emerge, deixando Bai feliz. Ele absorve as gemas, deixando Bai irritado, pois são suas gemas duramente conquistadas. A fumaça se transforma em um demônio enorme e assustador e diz para eles provarem seus demônios internos, já que seus próprios demônios internos não conseguiram matá-los.
Bai percebe que o príncipe reuniu o poder das 4 dores em seu corpo. Ele pede a Bai para dar seu corpo para deixar os outros irem, mas Bai o repreende por sempre pegar coisas dos outros e ser impopular, o que o deixa furioso. Bai finalmente pede para ele lutar. O demônio fica ainda mais poderoso e ataca Bai, mas cada membro que ele ataca é despedaçado. Bai brinca com ele e pede para ele não morrer e dar mais gemas. Ele zomba dele, o que o deixa furioso, e ele corre atrás dele, mas Bai logo corta seus braços, continuando a zombar dele por ser um príncipe falso, o que o deixa ainda mais furioso. Bai parece conhecer todos os seus demônios internos. Ele bate sua mão no chão, pensando que está capturado e morto por Bai, mas quando ele levanta as mãos, vê que está ileso e sorrindo. Bai demonstra um poder imenso, fatiando novamente o demônio em pedaços e com o golpe final, o divide ao meio e o finaliza. Então, Bai ordena que as meninas recuperem as gemas. No séquito da espada do Rei Ming, os líderes se reuniram e estão planejando lutar contra os monstros, com Yuni sendo contra, já que seu séquito é pobre. Alguns líderes pedem cooperação entre si, mas outros discordam. Isso irrita Ukfu, que enfatiza o quão perigosa é a situação. Nesse momento, Sui os interrompe e diz para esperarem por Bai, pois ele logo estará de volta. Mas se não houver outra opção, ela voltará para o reino dos monstros. De volta à mansão, Wei pega uma gema e pede a Jinia para ver se é uma gema espiritual de primeira classe. Ela assegura que todas as pedras deixadas pelo demônio são boas e melhores do que as deixadas pelas serpentes. Elas encontram diferentes tipos de pedras, cada uma com poderes infundidos nelas, e a Fia até encontra uma pedra com poder de ataque de trovão 1000 vezes mais poderoso, então ela escola todas em sua arma, enquanto Bai está ocupado cortando constantemente o demônio e tirando gemas dele. Neste ponto, até ele desiste de seu desejo de ter o corpo de Bai e começa a fugir. Bai o repreende, fazendo-o chorar gemas, o que o deixa feliz, e ele o obriga a chorar ainda mais. Bai fica distraído quando é informado de que Sui pediu ajuda deles e eles precisam se apressar. Enquanto isso, o imortal da Terra desaparece e quando B finalmente percebe, é tarde demais, pois ele agarra Wei e a puxa consigo. O imortal da Terra desafia Bai a vir resgatar Wei, e todas as garotas também estão prontas para lutar, mas ele pede que sejam cautelosas, pois não é tão simples. De repente, fumaça começa a cobri-los de todos os lados e o espaço começa a desmoronar, fazendo com que todos caiam em um limbo. Eles são todos lançados na sala do trono, e B logo pega todas as outras garotas antes que elas aterrissem abruptamente no chão. Justo quando B está prestes a sair, ele ouve um som vindo dos escombros. Ele remove as pedras para encontrar o imortal da sabedoria. Ele oferece fazer um acordo com B para trocar informações sobre onde V está, mas ele deve prometer tirá-lo deste lugar. Ele diz a Bai que a mansão foi construída usando o sangue da bola do dragão e que V está sendo usada para ressuscitar um grande demônio. Em uma mudança de cena, vemos que V está amarrada em um lugar isolado. De repente, ela acorda e tenta se libertar, mas então surge o imortal da Terra, que lhe diz que ela não pode escapar. Ele então diz a ela que quanto mais ela tentar, mais sangrará, mas ela está confiante de que B virá resgatá-la e que o príncipe não será capaz de vencê-lo mesmo depois de sugar todo o seu sangue. B então parte para encontrar V na parte mais profunda da mansão. Justo quando B chega, um demônio parecido com um cachorro aparece. É revelado que a criatura é o esqueleto do grande demônio que foi despertado com o sangue de V. Então, o demônio corre atrás de B, mas ele o apunhala, causando dor ao demônio, e então corta sua cabeça. No entanto, o demônio se recupera rapidamente. B tenta encontrar outros pontos em seu corpo que possam ser seu ponto fraco, então continua a atacá-lo. B esquiva-se rapidamente de todos os seus ataques e avança para cortar sua cauda ao meio, mas ela se regenera. As garotas estão assistindo toda a cena, preocupadas por B e V. B fatia o corpo do demônio em múltiplas peças quando finalmente encontra seu ponto fraco, mas o demônio também percebe isso e se move para atacar B com uma grande quantidade de energia. No entanto, não tem efeito em B, o que choca o demônio. B finalmente apunhala seu ponto fraco, fazendo com que o demônio desapareça em cinzas, e as garotas o aplaudem ao verem ele ter sucesso.
Ele finalmente encontra Vei amarrada, mas é avisado pelo príncipe do imortal da terra que se ele tentar cortar qualquer conexão, ela morrerá, pois agora está ligada ao príncipe. As garotas estão furiosas e questionam o imortal da sabedoria sobre como matar o príncipe, e ele diz que o príncipe amarrou suas 3 almas a Vei, e a única maneira de quebrar a conexão é se ele mesmo cortar a conexão. De volta ao séquito da espada do rei Ming, um homem informa Sui e outros líderes que a mansão está em tumulto e está afetando o reino de Shanjushun. Depois de ouvirem isso, todos os séquitos se apressam para impedir que a mansão no céu desmorone. Enquanto isso, o príncipe revela a Be que ele precisa drenar completamente o sangue dela para reviver a mansão do imortal da sabedoria, e que todos morrerão. Be então oferece seu corpo a ele em troca de Vei, mas ela tenta impedi-lo. No entanto, ele não ouve e desafia-o a pegar seu corpo. Justo quando ele tenta pegar o corpo de Be, Be acaba capturando 2 de suas almas em suas mãos. Ele então prossegue para rasgar suas 2 almas usando uma quantidade imensa de poder, enquanto sua última alma ainda está conectada a Vei. Bai ordena que Vei use sua tira de bambu e no momento em que ela o faz, ela grita de dor, o que causa uma explosão de energia espiritual. Vei então cai nos braços de Bai e pergunta se está morta. Ele assegura que Lang não está mais lá e que ele matou o príncipe. Então ele diz a ela que sua tira de bambu a protegeu. Ele então os transporta de volta para as garotas. Elas elogiam Bai, e a Fia até pede para ele ensiná-la como sua discípula. Bai corre para o imortal da sabedoria pedindo-lhe para teleportá-los para fora, mas ele se recusa e diz que não adianta sair, pois Bai destruiu o cérebro principal da mansão e tudo dentro de um raio de 100 milhas entrará em colapso. Isso enfurece Bai, então ele o comanda a teleportá-los para fora. Enquanto isso, todos os séquitos e seus líderes estão tentando ao máximo proteger o reino e impedir que o céu desmorone. Nesse momento, Agalfu diz para Sui sair, pois ele vai segurar a fortaleza, mas ela se recusa, pois sabe que Bai ficará bravo. Nesse momento, Bai coloca uma mão em seu ombro e ele se vira para abraçá-lo de felicidade, mas Bai o empurra para longe. Todos conseguiram sair com sucesso, e Bai entrega o crânio para Yuni e depois instrui todos a deixarem o céu. O céu desmorona ainda mais e todos correm para fora. Assim que todos saem, Bai acumula uma enorme quantidade de energia e a lança diretamente na mansão em colapso. Ele demonstra uma quantidade inimaginável de poder, que limpa o céu enquanto a mansão desaparece no ar. Todos assistem de longe com choque em seus rostos enquanto Bai irradia energia. Nesse momento, o céu se limpa e todos o aplaudem enquanto ele flutua em sua espada, e fica claro que ele alcançou um novo nível. Alguns dias depois, vemos que Vei finalmente acordou e Gino é o primeiro a cumprimentá-la, explicando toda a situação de como o Bai salvou o reino de Shanjushun da ruína absorvendo a mansão. Enquanto isso, Yuni e Yushu estão irritando o imortal da sabedoria com perguntas. Nesse momento, Bai aparece e pede que eles saiam. Ele então faz a pergunta que estava morrendo de vontade de fazer, se pode alcançar o reino da fundação, e surpreendentemente o imortal da sabedoria diz que sim. Ao ouvir isso, Bai fica radiante e começa a dançar de alegria. Depois de terminar de dançar, ele pergunta o que deve fazer, ao que o crânio não tem resposta. A resposta do crânio enfurece Bai, mas então o crânio diz a ele que ele pode lutar contra os imortais, já que o primeiro homem com o imortal Envy também lutou contra monstros. Isso chama a atenção de Bai, que pergunta se os monstros saberiam quem ele é. O crânio responde com um talvez. Em uma mudança de cena, vemos que Bai está na casa de Lig, onde Sui diz a ele que ele será seu capanga caso alguém tente desobedecê-la, ele os espancará. Ao ouvir isso, Bai fica feliz, pois seu ego é inflado, mas então ele a surpreende com um pedido estranho, que é enterrá-lo dentro do túmulo de Cal. Em uma mudança de cena, vemos a mesma garota das flores de antes se aproximando do trono de alguém. Ela informa ao homem de manto que as informações estão todas disponíveis, ao que ele responde que mal pode esperar pela chegada de sua irmã mais velha. E assim termina a temporada 1.